E aí pessoal, belezinha? Vamos para mais uma super aula aqui de threads. Eu vou explicar um pouquinho mais, explicar um pouquinho melhor, né? Como funciona essa parte da thread, como que é a execução dela, como ela é tratada de uma maneira bem por cima, né? Como ela funciona. Neste canto aqui, o que acontece? Aqui eu criei uma instância de runnable, deste objeto runnable, que é o objeto que vai ser o escopo da nossa thread, desse nosso processamento paralelo. Beleza? E o que acontece? Logo aqui, inclusive aqui a parte de cima, toda vez que eu crio o int main void, né, que é a função principal, ela é uma thread. Então eu tenho aqui que eu vou chamar ela de thread principal. Ok? Tá meio feio porque eu estou escrevendo com o mouse. Thread principal, que é esta linha aqui. Linha, né? Linha. Entre aspas, muitas aspas, toda torta. A partir do momento que eu iniciei a função, eu iniciei o nosso programa, ele cria uma thread, ele cria uma linha de processamento. Logo depois, no próprio escopo da thread principal, que é o int main void, public static void main, blá blá, int main void é do C. Eu criei aqui uma variável, eu criei uma instância de runnable. Então, a partir do momento que eu crio isso daqui, ele vai ser o escopo da nossa thread. Toda thread ela tem um run, que é o que eu crio, né? E o start, toda vez que eu chamo o start, ele chama o run, que é ele que vai executar. Por isso que na hora que eu executei, saiu o churros 1, 2, 3, terminou o escopo dele, tudo mais. Inclusive aqui era o que eu ia fazer, mas vou deixar, por enquanto ignora esse while aqui, tá? O que acontece? Como na aula passada, ele vai passar aqui, vai criar o run, este daqui vai ser o escopo dele, inclusive se eu rodar, ó, criou o churros 1, 2, 3, inclusive já até terminou. Por quê? Porque quando ele chega aqui, ele ainda cria só uma instância. Então, a partir desse momento que está aqui nessa linha, na linha 17, ele ainda não é uma thread. Ele está parado. Quer dizer, ele é uma thread, mas só que ela está parada ainda. A partir do momento que eu dou um start, o que acontece? A thread principal faz o quê? Eu vou chamar aqui de... Thread principal não, desculpa. Vou chamar só de T, que é essa variável que a gente está. Neste caso, o T1, né, o T2, tanto faz. Depois que eu dei o start nele, start, ponto e vírgula, ele faz o que? Ele cria uma linha de processamento paralelo. Ele vai se, vamos dizer assim, pelo menos nesse caso, ele vai se apartar da thread principal e vai executar o que ele for fazer. Só que o que acontece? Eu tenho aqui a thread principal, chega uma hora que ela morre. Ela morre onde? Ela morre aqui. Ela morre exatamente aqui. Terminou o thread.start, ela morre. Já era. Finitou. O que acontece? E também depois quando eu executei, ele executou o systemout, terminou o escopo do run, a thread encerrou. As duas threads encerraram, terminou o programa. Agora a pergunta, o que aconteceria se eu nessa thread aqui colocasse um loop infinito? Ó, vou fazer uma pequena demonstração. Vou tirar esse thread aqui e vou criar um loop infinito aqui, ó, true. Tem ponto out, ponto println, churros e sabão R$1. Por quê? Não sei. E eu vou colocar aqui system.out.println, fim do principal. Vocês têm ideia do que vai acontecer aqui? Ele está reclamando aqui, perqua
Ele está reclamando que já está dizendo aqui, inclusive, que o código não vai parar, não vai chegar aqui, nunca vai chegar. Por quê? Porque eu tenho um loop infinito. Beleza? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto não resolver isso daqui, ele vai continuar executando e nunca vai parar esse. Mas o que aconteceria se eu tivesse uma thread, ok? Eu vou colocar aqui um system out println, a thread principal fim. Beleza? Só para vocês terem noção. E se eu colocar esse loop infinito aqui em cima, o que vai acontecer? Vou rodar. Olha aí, ó. Thread principal fim ficou lá em cima, velho. Ficou lá em cima. E olha aqui, a outra thread, ela não para. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pelo menos aqui, a thread principal para. E já a outra thread, ela vai embora. Por quê? Porque ela não tem um método de encerrar, de falar, olha fulana, você tem que parar. E como que a gente faz? Isso fica para a próxima aula. Beleza? Aqui inclusive eu vou explicar um pouquinho mais do funcionamento de thread. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu também estou estudando esse bendito. Beleza, pessoal? Falou!